Vocês já pensaram o que deveria ser confessar com o Padre Pio? Devia ser uma coisa assim, paradisíaca, né? Poder confessar com o Padre Pio. E imagina um protestante que se convertesse graças ao Padre Pio e que teria depois toda a assistência do Padre Pio, enfim, para ele retornar à fé católica. Seria outra coisa, porque hoje em dia eu tenho até um certo receio, porque teve uma pessoa protestante que me escreveu e disse: Odair, eu deixei de ser protestante, fui para a igreja católica, mas na igreja que eu fui era muito parecido com o culto que eu ia. Eu fiquei sem saber o que responder. Ele disse: mas a gente sabe que em algumas igrejas, infelizmente, a coisa está desse jeito, né? Bom, salve Maria, caríssimos irmãos da família Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez, esse é o programa Padre Pio. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, não saibam o seguinte: nós temos um canal que só queremos falar do Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, porque o Padre Pio, ou seja, São Pio de Pietrelcina, estou dizendo isso porque lá em Portugal alguém me perguntou se o Padre Pio tinha um programa de TV, né? Não sabia nem que o Padre Pio já era santo, estava no céu. Mas isso não é só com Portugal, não, isso aqui também no Brasil. São Pio de Pietrelcina é uma maravilha, é um santo da nossa época. Então você que está chegando hoje no canal, fica atento, nós já temos mais de 2.300 vídeos aí falando sobre Padre Pio, e você vai ter é quase que uma biblioteca completa sobre o Padre Pio, com fatos. Eu disse outro dia fatinhos, né? Fatinhos porque os fatinhos são pequenininhos, e uma senhora reclamou: fatinhos, senhor Odair. O Padre Pio era uma barbaridade, qualquer coisa que ele fazia tinha uma grandeza, ela tinha razão. Mas eu estava me referindo ao fatinho no sentido que era muito rápido, né? Mas são esses pequenos fatinhos que mostram o que era realmente a grandeza do Santo Padre Pio. Bom, então você que está entrando agora, saiba que nós temos esse canal, saiba que você pode se inscrever, você pode acionar o sininho e você imediatamente é colocado nas intenções da missa da próxima quinta-feira, tá bom? E com quem você compartilhar também será colocado, mesmo que ele nem assista. É como se fosse um ato de generosidade sua colocar pessoas nas intenções da Santa Missa. Bom, vamos entrar na nossa coisa? Assistam primeiro esse videozinho aqui para lembrete. Lembraram? Então não percam tempo. Não percam tempo, porque nós temos um número limitado de estampas de Nossa Senhora de Lourdes, né? E a hora que acabar, acabou. Tá bom? Então, pessoal, e o mês de Nossa Senhora de Lourdes vai caminhando rápido, né? Então vamos pedir graças, eu ainda vou dar alguns testemunhos na sexta-feira de pessoas que realmente obtiveram graças de cura, porque ela é padroeira da cura, né? É uma coisa impressionante. Bom, nós estamos preparando também 2 surpresas para você que é filho protegido do Padre Pio. Uau, são 2 surpresas realmente espetaculares. Não, 2 não, tem 3. 2 são para os filhos protegidos do Padre Pio, né? Porque esses aí são eles que mantêm o nosso trabalho, são eles que mantêm tudo que a gente distribui de presente, gratuitamente, etc. A gente deve aos filhos protegidos do Padre Pio, né? Então, eu estou preparando 2 surpresas para ele. E tem uma que é para todo mundo, para todo devoto do Padre Pio. Essa logo, está no forno. Hoje eu peguei ela na mão, estava quentinha. Mas aí eu fiz umas modificações, porque eu quero deixar melhor ainda. Vocês logo vão saber. Bom, o que mais que eu ia dizer? Eu falei dos filhos protegidos do Padre Pio. Os senhores poderiam me falar: bom, mas como é que se consegue tanto recurso, né?
Uma pessoa me perguntou isso, para distribuir gratuitamente. Nós usamos um sistema, vocês, amigos portugueses, ficam sabendo que aqui no Brasil tem um sistema do parcelamento. Você vai comprar tudo, é parcelado em 10 vezes, sem juros. Na verdade, o juro já é metido ali no valor, né? Mas 10 vezes sem juros, etc. Mas isso facilita para que nós possamos negociar com as gráficas, acho que até com o correio dá para negociar às vezes, parcelamento, né? Então é graças a isso que a gente está conseguindo tocar esse trabalho para frente, a gente vai parcelando, vai empurrando o problema para frente e vai embora. Bom, e se você quiser ser um filho protegido do Padre Pio, por favor, nos ajude, porque cada vez que as pessoas recebem um presente gratuitamente, elas sabem que devem isso a vocês e vão rezar por vocês, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui, antes de começar a nossa história, é que hoje você também pode escrever comentários aqui embaixo, os comentários colocando pedidos para as intenções da missa. Tudo que você puser vai para as intenções da missa da próxima quinta-feira. Se você tiver alguma intenção que é muito privada, digamos, alguém tem um problema de família que não quer dizer, etc., coloca por uma intenção privada que o Padre Pio sabe qual é. Né? Mas não deixe de colocar aqui nos comentários, porque são eles que vão ser levados para o altar da Santa Missa. Tá bom? Isso posto, deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Vamos entrar na história de um homem, um protestante. Né? O que ele fez um pedido muito estranho para o Padre... Estranho não. Ele foi fazer um pedido ao Padre Pio e para uma outra pessoa, e quem recebeu a graça foi ele. A outra também recebeu, mas ele recebeu a graça. Ele era protestante, e é interessante a gente ver quando a igreja toca, porque é aquilo que eu falei no início, um protestante. Como é que um protestante, nascido recentemente, pode ter uma noção da igreja de sempre, da igreja verdadeira, etc. É difícil. A gente não quer que ele saia da igreja protestante e parte para um outro ambiente que ele acha que é um pouco melhor, mas que apenas ter um padre ali de batina. Não é isso. Né? Bom, nós vamos ver essa história tirada também do livro do padre Karl Rahner. É muito bom o livro dele, tem histórias que não acabam mais. Eu tenho até repetido várias vezes ultimamente aqui, mas são histórias fantásticas. Então vamos lá. Quando o Sr. Friedrich Abrecht, é um alemão, portanto, né? Puxa, tem um pernilongo aqui que está querendo me infernizar. Quando o Sr. Friedrich Abrecht veio a San Giovanni Rotondo pela primeira vez, aconteceu-lhe o mesmo que ao centurião de Cafarnaum. Eu não vou contar a história agora do centurião de Cafarnaum, vocês podem colocar no Google, uma Bíblia católica, tá certo? E vocês vão ver a história lá, que ele procurou Nosso Senhor Jesus Cristo para pedir a cura de um empregado dele, e ele acabou recebendo uma graça fantástica. Bom, mas eu não vou contar isso aí, tá bom? Bom, ele queria, o Sr. Friedrich, solicitar a cura de sua esposa, mas notou imediatamente que não se deviam pedir graças sem primeiro haver uma confissão. E aí? Ele era protestante. Ele sabia que o Padre Pio podia curar, mas ele tinha que confessar. Né? E o Padre Pio não ficava lá dando senha para dar graças. Né? Ele queria uma emenda de verdade da pessoa. E aí ele atendia com intercessão de graças espetaculares, etc. Antes, ele tinha sido protestante e depois se tornou católico somente porque sua esposa, de outro modo, não se teria casado com ele. Então ele ficou católico para casar, certo? Bom, então recebeu uma breve instrução para se converter, ou seja, deram um curso de madureza aí, que para quem é do meu tempo sabe que é um curso de madureza aí, né? Para que a pessoa rapidamente ficasse católico e, enfim, ele não tinha, portanto, grande formação católica. Isso é uma pena. Bom, porque hoje em dia isso é grave. Então recebeu uma breve instrução para se converter. Agora se dirigia ao Padre Pio para a confissão. E esse lhe disse, olha o que o Padre Pio disse,
deve lembrar-se que na última vez você se confessou bem. Olha que bonito. Ele pensou que deveria fazer uma confissão desde o tempo de sua infância, mas não conhecia ainda a expressão confissão geral, né? E não se tratava de uma confissão geral, ele já tinha se confessado, já era católico. Né? Na vez seguinte, o Padre Pio interrompeu com estas palavras: você se confessou bem ao voltar da viagem de núpcias. Deixemos todo o resto e comecemos de lá. Bom, está começando a pingar a chuvinha aqui, talvez eu tenha que mudar de lugar aqui. Eu quis fazer durante o dia porque é mais... fica melhor, não tem que calcular tanto a luminosidade. Então o Padre Pio disse assim, vamos começar da sua noite de núpcias para cá. Na ocasião, sua esposa o enviou a confessar-se, mas ele não queria. Disse para ela, vá ao padre, vá ao padre que o instruiu. Ele o conhece e vai ajudá-lo. Quer dizer, o padre que fez você se converter, que te deu o catecismo, etc., deu a formação, vai te ajudar, vai se confessar. Né? Esta confissão, entretanto, foi de tal modo que ele pôde responder a todas as perguntas do padre com um sincero sim ou não. Ou seja, fez uma super confissão. Né? Contudo, nas confissões feitas mais tarde, omitiu muitas coisas. Só ele e Deus sabiam se tinham sido boas, mas o Padre Pio também sabia. E disse dessa vez, depois desta confissão, ele se referia a essa confissão anterior, andou caminhando pelas ruas e cantou um hino a Satanás. Opa! Eu vou aproveitar que está chovendo, mudar de lugar e enquanto isso eu coloco um videozinho aqui só para lembrá-los. Está acabando. Vamos lá? Pronto. Fiquei no lugar, pelo menos, o lugar é feio, mas está coberto. Então, eu estava contando, antes de vocês verem o videozinho aí, eu estava contando isso, né, que o Padre Pio disse para ele, que ele disse? Depois dessa confissão, que tinha sido muito boa, né, andou caminhando pelas ruas. Você está entendendo o que ele quis dizer caminhando pelas ruas, né? Talvez em busca do pecado, alguma coisa assim, ou andando em lugares que não eram corretos e tudo mais. E cantou um hino a Satã. Aqui não tem detalhes que hino a Satã. Mas eu pergunto, quanta gente não canta hinos a Satanás? Você fala, eu nunca cantei. Por quê? Você não canta rock, por exemplo? Você não ouve rock? Você não tem rock na sua casa? Seus filhos não ouvem rock? Estão cantando hinos a Satanás. E não estão sabendo. Pesquise um pouquinho sobre a ligação do rock e o satanismo. Qualquer dia até eu poderia dar aqui, mas é que foge muito do nosso tema Padre Pio. Eu gosto muito de focar a nossa coisa no Padre Pio. Aliás, deixa eu só ver se tem uma coisa no bolso para mostrar para vocês. Não está aqui, vou mostrar no Bom, o Padre Pio então disse isso para ele. Depois dessa confissão, andou caminhando pelas ruas e cantou um hino a Satanás. O Sr. Abrecht ficou espantado, porque tinha sido isso mesmo. Naquele tempo as pessoas sabiam quando estavam cantando alguma coisa que não agradava a Deus, né? Hoje é tudo igual, né? A esposa, que fora a causa da viagem do marido até o Padre Pio, viu perto dele uma fotografia de São Pio X, do qual o Padre Pio era muito devoto. E São Pio X é um papa monumental. Bom, e ela pensou, se você levar consigo essa fotografia ao Padre Pio, ele ficará muito alegre.
O senhor Abras escreveu numa papeleta, ele pegou essa foto e escreveu: peço de modo especial um grande amor a Deus. É isso que você, que voltou para a Igreja Católica, agora deve pedir isso. Um grande amor a Deus. Né? Então, peço de modo especial um grande amor a Deus, a fidelidade até o último sopro de vida e a cura de minha esposa. Olha como ele inverteu a ordem de importância das coisas. Né? Alguém podia dizer, bom, mas a ordem principal não era a cura da esposa? Não. A nossa ordem principal de orações deve ser, a gente deve rezar, claro, pela cura da esposa, e me deem, mas deve ser o amor de Deus, deve ser a santidade. Tudo isso é mais importante, inclusive para a esposa vai ser importante. Né? Então, colou a papeleta entre a fotografia e o cartão. Depois da absolvição, disse ao santo capuchinho: padre, os anjos descem até aqui e você... Não, perdão, eu estou lendo errado. É que está escuro aqui, está claro, vindo de lá, mas aqui está escuro. Ele disse assim, o Padre Pio disse para ele, depois da absolvição, disse: os anjos descem até aqui e você pode entoar o canto divino, você não precisa mais entoar o canto a Satanás. Então declarou o que estava na papeleta, embora nada tivesse visto. O Padre Pio não viu o que estava na papeleta da fotografia que ele deu de presente, de São Pio X, que ele deu de presente para o Padre Pio. E aí, só que o Padre Pio sabia, o Padre Pio disse tal coisa. O senhor Abras estava felicíssimo e após a sua volta, ninguém mais o podia conter. Ou seja, ele virou um apóstolo do Padre Pio, certo? Ele ficou tão encantado com o Padre Pio que ele virou um apóstolo e ninguém conseguia conter. Eu peço a Deus para que cada um de nós sejamos assim. Eu procuro ser assim. Não vou ser hipócrita, mas não sou perfeito. Né? Toda hora eu procuro falar do Padre Pio, falar do Padre Pio. No meu celular, eu tenho o Padre Pio assim, no papel de parede. Então, em qualquer lugar que eu estou, eu abro o celular. Outro dia eu estava num consultório médico e a pessoa falou: quem é esse senhor? Aí, pronto, já comecei a explicar o que é o Padre Pio, etc, etc. Então, tenham coisas dessas para suscitar o interesse das pessoas pelo Padre Pio, por São Pio de Pietrelcina. Né? Bom, nós vamos rezar daqui a pouco, eu vou colocar no Telegram, mas eu vou rezar isso lá na sala da Terra Relíquia do Padre Pio, né? A oração para crescer no conhecimento e amor de Jesus. Quem é que fez essa oração? Nada mais, nada menos, Santo Agostinho. Então, vocês imaginam a grandeza que terá essa oração. Não deixe de acompanhar no site ou no Telegram, tá bom? Eu recomendo muito o Telegram, porque tem sido uma troca de coisas muito interessantes nossas lá. Bom, eu me lembro do like. O like não é porque eu sou nenhum youtuber, não. Nem é like para ganhar dinheiro. Muita gente faz isso para isso. Não. Eu quero que se espalhe Padre Pio. Eu não preciso. Graças a Deus, eu trabalho e duro. Até, apesar de ser um idoso, eu trabalho duro. Né? Eu não preciso da ajuda que vai para o apostolado, de jeito nenhum. Seria imoral e, além do mais, seria ilegal. Né? Mas tem gente que vive disso. O camarada quer ter views, depois o Google dá um dinheirinho para ele, põe no bolso, está acabado. Aqui não tem isso. Aqui, todos os views, todo o rendimento que o Google eventualmente dá, porque é nada quase, vai para a Associação Regina Fili, tá claro? Mas o mais importante não é se vem dinheiro, se não vem dinheiro, é que a gente coloca o Padre Pio no ranking das sugestões do YouTube. É isso que é importante, tá certo? Então não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, não deixe de hoje nos comentários colocar seus pedidos que vão para a missa na quinta-feira. Não deixem de fazer isso, tá certo? Isso é muito importante. Bom, e aproveitem para subscrever no canal. Indicação de um vídeo antigo que vai ajudar muito a completar esse que nós estamos fazendo hoje. É o vídeo
vai lá no canal, procura lá, Declaração de Amor do Padre Pio a Jesus. Aliás, não precisa procurar lá, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do canal, eu vou deixar o link para você assistir agora, imediatamente, essa declaração de amor do Padre Pio a Jesus. É linda, que é uma coisa impressionante. Amanhã nós vamos contar uma história muito pitoresca, a história de um jovem medroso, eu só vou falar isso, um jovem medroso que perdeu a noiva, mesmo sendo ajudado pelo Padre Pio. Caramba! O que será que ele afrontou, hein? Perdeu a noiva porque era medroso. Nós vamos ver amanhã essa história, no dia de amanhã. Meus amigos, meus queridos irmãos, não deixem o dia acabar sem fazer alguma coisa pelo Padre Pio. E agora fiquemos com a Ave Maria por todos aqueles que assistiram o canal hoje. A Ave Maria e depois com a bênção do Santo Padre Pio. Não esquece, no Telegram vai sair daqui a pouquinho a oração para crescer no conhecimento e amor de Jesus. Salve Maria, queridos irmãos, Brasil e Portugal. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.